noite, o Presidente da República de Transição reuniu hoje com os representantes de 21 partidos políticos, tendo em vista a revisão de certos pontos da Carta de Transição, nomeadamente a data oficial do fim do período de transição. Na presença das mais altas individualidades do país, corpo diplomático acreditado na Guiné-Bissau, sociedade civil e militares, o Presidente da República de Transição e representantes dos partidos políticos discutiram acerca de certos artigos da Carta de Transição. É preciso um acordo político atualizado, de forma a que possamos ter um documento jurídico que defenda e legitime os nossos passos para as nossas futuras ações. Com a marcação das eleições do dia 16 de março, implica definirmos essa parte final e a última até quando. Nessa perspectiva, eu propunha as duas variáveis possíveis. A primeira seria limitar-nos apenas a dizer que o prazo de transição termina com a tomada de posse do novo presidente eleito. À saída do encontro, Serif Nhamadio teceu umas breves considerações aos órgãos de comunicação social. Estamos a tentar legitimar o novo período de transição. O período que agora vai expirar estava limitado até 31 de setembro. Para que possamos ter suporte jurídico e que possamos funcionar na legalidade, era imperativo buscarmos consensos de todos os partidos e de todos os atores sociais. É por isso que nós tentamos reunir hoje para buscar esse consenso. A maioria esmagadora considera que se deve limitar aquilo que nós podemos dizer de enquadramento legal, de que até a tomada de posse dos órgãos soberanistas decorrentes das eleições. Nós estamos a fixar datas para dia 20 e 30, isso poderia complicar de novo. Mas a forma mais eficiente é enquadrá-la nesse quadro de até a tomada de posse de novos órgãos soberanistas. Por isso, estou contente pela colaboração e compreensão de todos os partidos políticos. Obrigado. De salientar que Manuel Serif Nhamadio apelou aos governantes ainda em funções que queiram participar nas próximas eleições que se demitam a fim de dar o exemplo. O ministro da Administração Territorial e Poder Local, Batista Té, deslocou-se esta quinta-feira à cidade de Buba para se inteirar das divergências ocorridas durante o processo de recenseamento eleitoral naquela localidade. De Buba manifestou o seu descontentamento em relação à forma como foi feito o processo de seleção dos agentes recenseadores. Informação que não tem de início de facto e que ajudando e ninguém percebe o que não acontece. Bom, gosto que a explicação do ministro não consegue perceber. E tem alterações para ver como materiais que tem suficiente e a nós não sabe não que tem aquela informação. A não ser gosto que o ministro comece a explicar como. Para o efeito, o ministro da Administração Territorial e do Poder Local, Batista Té, reuniu-se com o governador da região, autoridades local e tradicionais, para de seguida se reunir com a juventude no sentido de prestar esclarecimentos e mediar a situação. Que reação pontual que não tem estado a fazer. Foi ontem quase às horas que não tem informação de brigada que não manda ali com kits, de como é retiro que quer fazer licenciamento, para jovens locais estão a reivindicar como estão a ser penalizados em detrimento de jovens de Bissau, que não mandam neste momento. Mas não acaba de olhar como realmente falta de informações. Que é não dá orientação, não pensa como não técnicos, não que não formam elas e pensa como a informação e sofre corte, né? E hora que sofre corte e tem algumas coisas que incompreensíveis. Mas nota nisso o comportamento dos jovens, como de facto essa é que eu sofria, mas no fim olha esse rosto torna mais alegre, me fica muito contente depois de explicação com deles. E esse processo ali pensa como ninguém que propõe em causa, não mostra jovens como esse em causa nacional e cá na relação com de divisões, talvez regionalismo, que tem, no que é detrimento de jovens de Bissau,
simplesmente que jovens que estão na Bissau é formado primeiro e não acha que não caporeia dias processo na data que não marcá-lo, então não pedir que os jovens para vir suportar ainda trabalho nas regiões. O Ministro da Administração Territorial e do Poder Local deslocou-se ao sul do país para se reunir com a população local a fim de prestar esclarecimentos acerca do processo de recenseamento eleitoral em curso. Agora convido-lhe a sua atenção para acompanhar a mensagem de condolência da mãe do falecido Dr. Abubakar Demba Daba. Foi com enorme consternação que a Confederação das Associações das Mulheres da Atividade Econômica, AMAI, recebeu a notícia do falecimento do Dr. Abubakar Demba Daba. Transmitimos aos nossos verdadeiros sentimentos que nos assola neste momento difícil, dado que tratar-se de uma perda desoladora para a nação e para as organizações das mulheres, que sempre teve uma atenção especial. Em nome de todas as nossas associadas, transmitimos as nossas sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Bissau, 7 de dezembro de 2017, assinada pela Presidente da AMAI, Fátima Camarade Barros. O candidato independente às presidenciais de 16 de março de 2014, Paulo Gomes, exerceu hoje o seu direito de cidadania, recenseando-se no Círculo Eleitoral 24. Jovens acompanhou o candidato independente às presidenciais do próximo ano a recensear no Círculo Eleitoral 24 na rua Vitorino Costa. Paulo Gomes disse que está muito satisfeito a estar a exercer o seu direito de cidadão. Gomes apelou à população em geral, principalmente os jovens e mulheres, a fazer o mesmo, porque só assim pode eleger o novo presidente da República. Muita alegria de poder registrar, de recensear. É um processo longo, mas pensa e vale a pena. Bem com muita malta jovem, onde que nós expliquei-lhes a importância da recência, porque é um dever para votar também como cidadão. Recência e vota e melhor arma contra a boca castela. Se a boca castela não sofrer consequências daquilo, e voto e uma melhor arma para consolidar a democracia, mas também a prosperidade no país. Naquele sentido que nós encorajamos muito nós jovens e mulheres, nós levamos uma operação de formação, de consciencializar eles para poder recensear. O recenseamento eleitoral está previsto a decorrer até o dia 21 do mês em curso, podendo ser prolongado. A Antena Nona na Guiné-Bissau deslocou-se esta sexta-feira à tabanca de Petuíndia, no setor de Chitole, para solidarizar-se com a Awa Buaró, paciente do Noma. De 6 a 15 de dezembro serão realizadas várias atividades culturais, desportivos e palestras sob o lema Noma Katakamba Awa Nostakobo. A chegada da comitiva da Antena de Noma na tabanca de Pateuinde, no setor de Chitole, região de Bafatá, foi motivo de festa para os moradores daquela localidade. A Antena foi solidarizar-se com a sua primeira paciente desde a sua instalação no país em 2008. É solidariedade que vou bem fazer na tabanca ali. Nome de não paciente que é menino Liawa. Nome se vai agradecer tudo gente que está ali. E para chamar equipas que está ali atenção um bocado também. Para não cumprir uma missão, para ver se uma missão que não na fazer. Não começar ali talvez se cana vir ser ali na Cabanela e poder alastrar para outras zonas. A Awa Buaró, de 6 anos de idade, ficou afetada pela doença aos 2 anos. Depois de várias tentativas de cura por via tradicional, os familiares finalmente resolveram recorrer ao hospital. Começar para sumador de dente que começar a apanhar, logo vai antes que não vai semana. Ou já coisas bichos que não comem dentro e fora acaba fora alto do nariz. Logo assim que começa a sair só, não vai para muro, não vai ter um bocadinho e tem um papel que falam como bom, tirar as coisas na muro, vai na coisa lá no hospital. Logo vai ao hospital e dá mensinho lá com coisa utilizar só um bocadinho, só olha como aqui coisas não vai.
A AUA esteve presente nas 3 campanhas de intervenções cirúrgicas já realizadas no país por especialistas estrangeiros, mas em nenhuma delas foi submetida a qualquer intervenção, já que o caso requer mais cuidados. Para a amplitude dessa intervenção cirúrgica que é fazido, eu acho como que deve fazido na Europa, quer ser na Suíça que vai, ele deve levado para a Suíça. Que não fazia exército ali para mostrar como é que cana operado. Para ver é a terceira vez que não vai Bissau e cana operado. Então não tenta mostrar também que ali que sai como não abandonar na cana operado e tem ainda a esperança de operação que ele vai sofrer na Europa. Ainda em solidariedade com a paciente, estão a ser realizadas atividades culturais, um torneio de futebol e palestra de sensibilização sob o lema Noma Katakamba, Awa Nostakubo. Noma é uma doença originária pela higiene oral inadequada, saneamento básico ineficiente, entre outras. Na África subsaariana, onde a doença é mais prevalecente, estima-se cerca de 500 mil casos. A Awa Boaro foi a primeira paciente do Noma na Guiné-Bissau, a quando da sua instalação em 2008, e hoje é a cara do centro para as sensibilizações contra a doença. Chama-se a atenção para as imagens que se seguem, pois podem ferir suscetibilidades dos nossos telespectadores. Hoje, a cara das sensibilizações do Centro de Noma para a radicalização da doença no país. Não começava com um doente. Hoje nós temos 148 casos de pacientes de Noma na Bissau e não tenho certeza como é que ela acaba. Não tem ainda casos que podem estar na tabanca e ainda que não é mostrado para a populações que sentem ainda como Noma. E nós temos causa de tratar Noma na Bissau, porque nós estamos a fazer sempre propaganda na rádio, na televisão, para mostrar a gente como tem já centro de acolhimento, de tratamento que tem já na Bissau. A Noma, também conhecida como estomatite gangrenosa ou Ores cancro, é uma doença que atinge em especial crianças entre os 2 aos 6 anos de idade. Ela é originada pela falta de higiene bucal adequada, má nutrição, saneamento básico ineficiente, água não potável, ocorrência recente de outra doença e distúrbio de imunodeficiência, como por exemplo o VIH-Sida. Os primeiros casos da patologia foram observados em campos de concentração nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Nos dias de hoje, esta doença praticamente não se encontra na Europa, mas sim nos países da África, onde a OMS estima que mais de 500 mil crianças são vítimas. No país foram identificadas pela antena quase 200 de vítimas. Não passa na manga de tabanca, escuta, passa e fala doente que tem. Outro dia vou passar lá, ou também dá hoje outro doente, mas não me se fala eles para apresentar doente. Nada cana pagado, tudo é gratuito que nós está trabalhando e medicamento, alimentação do doente, tudo na fazido no centro sem nenhum custo. De todos os casos já identificados, nenhum foi submetido a um tratamento num centro especializado no estrangeiro. E caso venha a confirmar-se, a Awa Boaro será a primeira. A cidade de Buba foi palco este fim de semana do ateliê de elaboração do Plano Nacional de Erradicação da Violência baseada no Gênero, uma iniciativa do Instituto da Mulher e Criança sob o patrocínio da FUNUAP, ONU Mulher e da Unicef. Uma equipa da reportagem da TGB deslocou-se ao sul do país para acompanhar os trabalhos. Cometido contra alguém sem o seu consentimento, baseado em diferenças socialmente prescritas entre os homens e mulheres, é a definição da violência baseada no género. Estes e outros conceitos foram ministrados durante 2 dias no ateliê pelo consultor nacional Alfredo Andem, em colaboração com consultores internacionais. A cerimónia de abertura do referido ateliê contou com a presença do governador da região, que, instado da importância do referido ateliê para a região, o governador disse: O ateliê tem grande importância, dado tem grande índice de violência, de tudo, de violências, de tudo que consultor numera lá. Portanto, a mim olha como de facto presença de ateliê, tecindo ateliê
ali na região, ali na setor de Buba, portanto, ali na região de Kinara é muito importante. E se uma que conta lá, se boa há 63.250 habitantes, onde é que 70% tudo de mulheres, portanto, mulheres na sua totalidade. Se o Baju vir na camada mais alta de aperfeiçoamento ou no nível de escolar, não olha nada. Tudo para ali baixo, portanto, casamentos forçados, violação sexual, abuso, agricultura não controlada, conjunto de trabalho. Portanto, tudo está e recai sobretudo sobre mulher. Agora, que é ali e notícia uma grande importância ali na região, porque ainda clarifica homens em si como abusante, como gente que dá ordem sobre essas mulheres, automaticamente não tem plena certeza se esse e conseguir chegar na comunidade mais longínqua da região, erradicação e não ser possível na região de Kinara. Na região de Kinara, 86% das mulheres são vítimas de algum tipo de violência, 52% dessas mesmas mulheres acham normal a violência sofrida e 19% das adolescentes com idades compreendidas entre os 15 e 19 anos já estão no casamento. Ainda acerca do ateliê para a elaboração do Plano Nacional de Erradicação da Violência Baseada no Gênero, a nossa equipa de reportagem falou com o consultor e o porta-voz dos participantes. O consultor falou da pertinência e que balanço faz do referido ateliê. Nos últimos anos tem havido um aumento de casos de violência baseado no gênero. É normal porque nós vivemos numa situação de profunda crise política e econômica, atividades econômicas do país estão a relantim, a gente está muito mais exposto a vulnerabilidade e a problemas e com isso então aumenta o nível de violência. Portanto, é importante o país ter um plano de orientação que nos permite intervir de forma mais eficaz na luta contra a violência, pois não olha como atos de violência prejudicial, vítima de violência, sobretudo mulher com criança, está a sofrer enormemente e está impedido de poder participar na educação de seu filho, na sobrevivência própria familiar e está a criar trauma psicológico. Portanto, é preciso instituições que estão trabalhando no apoio a vítimas, instituições que estão trabalhando na prevenção mesmo de violência, para poder criar sinergia, para ir trabalhar bem. Marina Correia, uma das participantes, demonstrou ter feito bem o trabalho de casa. E foi importante e foi também positivo para não tratar de tipo de violências que não é vivido ali na nossa província sul. Não tratar de violência de crianças está ali bem, não tratar de violência de violação sexual, não papel de maltrato físico e não tratar também de abandono escolar. Não olha como meninos estão à escola até que em um certo momento está desistir. Mas desistências que estou olhando lá e mais para fêmeas. Para ver hora que tem na escola de primeira a terceira classe não está banca. Hora que bem tenha 1 quilômetro ou 2 quilômetros para menino fêmea para a escola para pegar a seta. Para que menino vai à escola. Aquilo tudo não é verificado ali na nossa região. Instituto da Mulher e Criança promoveu na passada quinta e sexta-feira na cidade de Buba um ateliê para a elaboração do Plano Nacional de Erradicação da Violência Baseada no Gênero. O Congresso da RGB Movimento Bafatá terá lugar nos dias 14 e 15 do corrente mês. Esta afirmação foi feita numa conferência de imprensa realizada hoje em Bissau. O Bafatá realizou uma conferência de imprensa na sua sede situada no Bairro Militar para dar a conhecer a data do Congresso, bem como algumas decisões tomadas pelo partido. Nós julgamos como a OS em dia. Nós estamos no momento de comunicar a todos como não cria condições. É momento de nós juntamos novamente os meus irmãos que nós cedo. Somos gente irmanados na mesma ideal para este país. Que não utilizar RGB Movimento Bafatá, somos instrumento para operar democracia na Guiné-Bissau.
Portanto, não está nas condições de falar de como a RGB e marca já esse congresso extraordinário e marcar para dias 14 e 15 de mês de dezembro. Questionado sobre a participação do partido nas próximas eleições, eis o que respondeu. Não tem uma organização quase perfeita já. Tem trabalhos que não fazem, mas em termos de elementos e organização de gente que não participa na Congresso, e nós estamos, portanto, unidos para o Congresso e do Congresso para a campanha eleitoral que é necessário fazer. Não vai para embate político. E dessa maneira não decidi entregar a presidência do partido a Dr. Helder Vaz Gomes Lopes. Não tem uma secretária-geral do partido, uma figura também muito conhecida, Dr. Rui Mendes. A RGB lamentou ainda o desaparecimento físico do grande líder sul-africano Nelson Mandela, que faleceu anteontem. O Centro de Acolhimento Renascença da Fundação Ninho de Criança beneficiou de materiais doados pela ONG Viver Sem Fronteiras. A entrega foi feita esta manhã pelo presidente da ONG, Natália Oliveira. Fez a entrega esta manhã de alguns materiais ao Centro de Acolhimento Renascença da Fundação Ninho de Criança. Entre eles estavam produtos alimentares, materiais escolar, brinquedos, vestuários, produtos de limpeza, calçados, entre outros. Para nós é fundamental ajudar estes organismos sociais, orfanatos, centros nutridos, crianças desapoiadas e em riscos de vida. E hoje foi o dia do Ninho da Criança, entidade e fundação que eu pela primeira vez visitei, apesar das ajudas que já tenho dado em anos anteriores, não com a dimensão da que foi dada hoje, mas que efetivamente me leva a partir de hoje a dar uma ajuda incondicional a esta fundação. Fará a partir de hoje uma parceria com a Fundação Ninho da Criança, da qual eu me comprometo a dar uma total e contínua ajuda a este centro de acolhimento. Esta altura para nós, no fundo, Natal é todos os dias, não é só o mês de dezembro, é uma altura em que nós focalizamos o não esquecer as crianças, mas que deixo aqui um apelo substancial a todos os organismos internacionais, a todas as ONGs que ainda conseguem sobreviver na Guiné-Bissau, que já são poucas, a terem em consideração estes centros, e a ajuda, por muito pequena que seja, são sempre ajudas que são de grande valor para estas crianças. A direção do centro agradeceu o gesto. Pessoas que reconhecem o trabalho que a nossa organização faz, e segundo, por ter trazido brinde de Natal para as nossas crianças. São crianças órfãos, nós vamos repetir isso todos os dias nos órgãos de comunicação social. Trabalhamos com fatos que os guineenses conhecem e a nível internacional também é reconhecido. No entanto, agradecemos este gesto e esperamos que venha mais gestos de outras pessoas de boa vontade e organização nesse sentido. Porque nós fazemos tudo um pouco, de certeza que conseguiremos ajudar todas as crianças que estão em situação de extrema pobreza. Não só as crianças da Fundação Ninho da Criança, mas sim de outros centros de acolhimento que nós sabemos que existem no país. O Centro de Acolhimento Renascença conta neste momento com 53 crianças. 14 novos quadros foram hoje graduados. Tratam-se dos primeiros finalistas do curso de Contabilidade da Escola Nacional de Administração de Canchongo, que receberam seus diplomas por concluírem o curso. Os primeiros finalistas de Contabilidade da Escola Nacional de Administração receberam seus diplomas de conclusão do curso. Na cerimônia, os recém-formados foram alertados sobre os desafios que ainda têm pela frente. Muita força, muita coragem e sucesso já como votos. Na verdade, a classe docente e da direção, de que tenham muito sucesso nas suas vidas futuras e que, portanto,
consigam alcançar grandes conquistas. Entram no mercado de trabalho com a responsabilidade acrescida de provar o quão terá valido a pena o sacrifício consentido durante anos de formação para justificar o grau que merecidamente vos é atribuído, que é de técnicos médios. Senhores finalistas, o país exige uma modernização da nossa administração pública. Contamos com o vosso desempenho na aplicação de conhecimentos modernos. Neste momento de grande júbilo, foram lembrados do grande herói mundial. O Nelson é combatente da Guiné-Bissau junto com a Mica Cabral. Fizeram a mesma luta, trocaram ideias e nós guineenses também não podemos ficar para trás. Por isso nós nos sentimos tristes pelo seu desaparecimento, mas que a obra dele continua. Que ele lutou para que a África unisse, para que o mundo pudesse ser unido entre brancos e pretos. Os graduados acreditam que a formação é a via principal para a valorização do homem. Estamos conscientes que iremos atravessar pela frente. Há quem prefira ter um emprego e quem prefira continuar com seus estudos superiores. A ENA tem por missão contribuir para o aperfeiçoamento e modernização da administração pública e privada. O grupo de jovens guineenses do Fundo Social para escolas carenciadas na Guiné-Bissau organizou um Njumbai com músicos da nova geração. O objetivo é angariar fundos para a reabilitação das escolas. Estes jovens são os benfeitores que se reuniram e decidiram salvar as escolas carenciadas do país. Por isso, organizaram Njumbai ontem no espaço de Lenox. O objetivo é de angariar fundos para reabilitar as escolas públicas que estão em estado de degradação. Um concerto realizado para divulgar FUSEC é Fundo Social para Escolas Carenciadas na Guiné-Bissau. Então, nós estamos muito contentes com a participação de gente bem. Não consegui passar uma mensagem, não nota como aí houve um espírito, um ambiente muito positivo, com energia muito jovem e positivo. Então pronto, e aquilo mesmo que foi na intenção. Juviano lançou um apelo às pessoas de boa vontade para abraçarem a causa a fim de melhorarem condições das escolas da capital e do interior. Não tinha uma consciência, não tinha um bom senso. Se é o Sinta, o meu irmão, o Sinta na casa, o fala escolas dana, escolas cabali, os filhos na escolas não paga caro, os filhos da escola na privada. E a hora que tem uma iniciativa dessa, que não vai com porque escolas que não dá tudo condições a alunos a um preço que é acessível a boa, outra Sinta na casa o cana bem apoia, ou uma lluvia o cana apoia, e que faz sentido, e porque o caminho da escola. Então, eu penso que é bom não ter iniciativas positivas. Durante a noite, o público aplaudiu os músicos da nova geração que subiram ao palco a fim de darem as suas contribuições. Estas atividades contou com o patrocínio de Fagoral, Superboc, Inacep e outras individualidades do país e do estrangeiro.